Exemplos de veículos oleosos, nós temos o óleo de oliva e o paramono seria um veículo oleoso, entre aspas, mas ele não vai prejudicar na liberação iônica da minha pasta de hidróxido de cálcio, apesar dele ser considerado oleoso. Então, o paramono, junto com a pasta de hidróxido de cálcio, apesar de ser considerado oleoso, ele possui um... Bom, pessoal, então a gente vai continuar agora sobre a classificação das medicações intracanal. Então, nós temos diversas opções de medicação e o objetivo da aula é apresentá-las para vocês nesse momento e colocar qual momento que nós vamos utilizar cada uma dessas opções. Então, classificando as medicações de acordo com a sua classificação, nós temos os compostos fenólicos, como por exemplo, o eugenol, que já foi utilizado como medicação intracanal anteriormente, hoje não é mais utilizado, mas já foi. Nós temos o paramonoclorofenol canforado, que vocês utilizam principalmente na pasta Calen, que vocês já viram na odontopediatria. Nós temos também os compostos aldeídos, como o formocresol, o tricresol, o glutaraldeído. E nós vamos dar um enfoque maior especialmente no tricresol e no formocresol, que nós vamos destrinchar mais com vocês. Nós temos os compostos halógenos, que vocês utilizam bastante, como por exemplo, o hipoclorito de sódio, o iodoformio, o hipoclorito mais como medicação, mais como irrigação do que como medicação, mas a gente utiliza em alguns casos específicos. Nós temos as bases ou hidróxidos, que é caracterizado principalmente pelo hidróxido de cálcio. Nós temos os corticosteroides, que um exemplo claro que vocês utilizaram na odontopediatria também é o otosporin, que é uma associação de corticosteroide com antibiótico, mas nós utilizamos mais o otosporin com o objetivo de sua ação corticosteroide mesmo, anti-inflamatória. E nós temos os compostos antibióticos, que nós não utilizamos muito mais, aliás, nunca foi tão utilizado, pelo principal motivo de aumentar a resistência bacteriana de forma desnecessária, uma vez que nós temos funções muito parecidas do ponto de vista antimicrobiano utilizando o hidróxido de cálcio. Então, as pastas com associações de antibiótico, nós não utilizamos muito na nossa prática clínica na endodontia. Então, nós vamos focar mais essa aula, nessa parte da aula especificamente, no hidróxido de cálcio. Bem, o hidróxido de cálcio é um pó branco alcalino, que vocês têm aquela versão PA, proanálise, que a gente não usa essa versão PA diretamente no interior dos canais radiculares. E esse pó branco, ele tem como característica principal ter um pH bem alcalino, um pH por volta de 12, então é uma base muito forte. E uma coisa que é muito importante que vocês saibam é que a ação do hidróxido de cálcio ela é diretamente relacionada com a sua dissociação iônica. Ou seja, a pasta de hidróxido de cálcio ela só vai exercer a sua função antimicrobiana, que é a sua principal função do hidróxido de cálcio no interior do canal, dentre outras que a gente vai discutir. Mas o hidróxido de cálcio ele só vai exercer a sua ação antimicrobiana quando há uma dissociação dos íons cálcio e hidroxila, certo? Então, é importante falar isso, desse mecanismo de ação, para a gente entender como que as apresentações comerciais do hidróxido de cálcio e como nós vamos escolher o hidróxido de cálcio que nós vamos comprar na dental.
Então, na faculdade, vocês vão ter uma opção, que é a pasta Kahlen. Tem a pasta Kahlen e a pasta Kahlen com PMCC. Mas na dental, depois que você formar, você vai ter várias opções de pastas que contêm hidróxido de cálcio e é importantíssimo que você saiba qual é interessante para o seu consultório. Então, o hidróxido de cálcio puro, o PA, nós não utilizamos no interior do canal. Então, ele sempre vai estar associado com um veículo. E esse veículo do hidróxido de cálcio, ele pode ser inerte e biologicamente ativo. Então, eu vou falar primeiro do veículo inerte. Então, o hidróxido de cálcio, ele pode ser associado a um veículo aquoso, viscoso ou oleoso, que não é muito utilizado mais hoje em dia. Falando do veículo aquoso, e lembrando que o mecanismo de ação do hidróxido de cálcio é a sua dissociação iônica em íons cálcio e hidroxila, o que eu tenho que pensar? No veículo aquoso, essa dissociação iônica vai ser muito mais rápida do que no veículo viscoso, que vai ser muito mais rápida que no veículo oleoso. Então, você tem que pensar o seguinte: se eu utilizar o hidróxido de cálcio no veículo aquoso, a dissociação iônica vai ser rápida, ele vai dissociar íons cálcio e íons hidroxila, vai alcalinizar esse meio e vai promover a sua ação antimicrobiana mais rápida. Ponto. No entanto, para eu conseguir que a bactéria seja atingida pelo seu potencial de alcalinizar o meio, é interessante que eu utilize um veículo que não tem essa dissociação tão rápida. Então, é mais interessante que eu utilize um veículo viscoso. Por quê? Porque da mesma forma que se dissocia muito rápido, ele volta, o pH, ele fica um pouco menos alcalino mais rápido também. Então, é interessante eu utilizar um veículo viscoso, não um veículo aquoso, certo? Já o veículo oleoso, ele já era utilizado antigamente, ele tinha até uma pasta comercial com veículo oleoso, quando eu tinha o objetivo de deixar a pasta de hidróxido de cálcio por meses no paciente, aí eu tinha o veículo oleoso, mas hoje ele não é mais vendido pela falta de praticidade também, e tem alguns estudos que mostram que a pasta com veículo oleoso não é tão eficiente. Então, eu quero que fique bem claro que existem veículos inertes que vão interferir no quê? Na velocidade de dissociação dos íons cálcio e hidroxila. Esse é um ponto. Por quê? Porque a minha pasta de hidróxido de cálcio, ela vai funcionar quando houver a dissociação dos íons cálcio e hidroxila. Além do veículo inerte, ou seja, do veículo que vai interferir somente na velocidade de dissociação iônica, eu tenho os veículos biologicamente ativos, ou seja, que eles vão interferir também na pasta do ponto de vista antimicrobiano, eles vão potencializar a ação antimicrobiana do hidróxido de cálcio. O principal veículo biologicamente ativo que nós temos no mercado é o PMCC. Então, o hidróxido de cálcio associado com paramonoclorofenol canforado, ele vai aumentar a ação antimicrobiana da pasta de hidróxido de cálcio. E é importante que eu saiba disso porque existem algumas bactérias que são resistentes ao pH alcalino do hidróxido de cálcio, como, por exemplo, o Enterococcus fecalis, que vocês viram bastante na Endo 1. O Enterococcus fecalis é uma das bactérias resistentes ao pH alcalino. Então, logo, eu preciso de uma alternativa, eu preciso de um meio que potencialize a ação antimicrobiana da minha pasta
e contemple essas bactérias que são resistentes a esse pH alcalino. Então, uma forma de potencializar a ação antimicrobiana da minha pasta é adicionar um veículo biologicamente ativo, como o paramonoclorofenol canforado. Então, na presença do hidróxido de cálcio com o paramono, eu formo um composto chamado paraclorofenolato de cálcio. E esse paraclorofenolato de cálcio vai agir em bactérias resistentes a esse pH alcalino. Por isso que é importantíssimo que eu tenha em mente que quando eu tenho um ambiente contaminado, não é interessante eu usar somente o hidróxido de cálcio com um veículo inerte. Eu tenho que associá-lo a um veículo biologicamente ativo. Outros veículos biologicamente ativos já foram propostos no mercado, como por exemplo a clorexidina. Mas nós temos que lembrar que a clorexidina, ela não combina com a nossa solução irrigadora, é o primeiro ponto. Vocês utilizam o hipoclorito de sódio para irrigar os canais radiculares. Então, hipoclorito, mesmo que o resquício de hipoclorito, muitas vezes associado à clorexidina, ele vai liberar aquela substância marrom acastanhada chamada paracloroanilina. Então, além de manchar o dente, de ter a possibilidade de manchar o dente do paciente, a paracloroanilina ela é tóxica, citotóxica, mutagênica, carcinogênica. Então, como nós utilizamos o hipoclorito como uma solução irrigadora de escolha, nós não indicamos a clorexidina em associação com hidróxido de cálcio. Além disso, associar a clorexidina com o hidróxido de cálcio não é muito interessante, porque já tem estudos comprovando que a clorexidina em pH alcalino, como o pH do hidróxido de cálcio, ela não tem uma ação tão eficiente quanto no seu pH próximo ao neutro. Então, por esse motivo, nem comercialmente nós não encontramos mais a clorexidina associada ao hidróxido de cálcio. Então, nessa parte eu gostaria que vocês entendessem isso, que o hidróxido de cálcio para agir, ele precisa se dissociar em íons cálcio e hidroxila para alcalinizar o meio. Esse é o primeiro ponto, certo? Então, para que ocorra essa dissociação iônica, o veículo vai interferir diretamente nisso. Então, nós temos veículos aquosos, viscosos e oleosos, que não usa mais o oleoso. Então, o veículo viscoso e aquoso, eles são hidrossolúveis, ou seja, eles são miscíveis em água. E eu tenho os veículos oleosos que a gente não usa mais. Então, esses veículos inertes, eles vão interferir na velocidade de dissociação iônica. Bem, dentro dos veículos viscosos, que são os que nós mais utilizamos, por quê? Porque a bactéria, ela precisa dessa dissociação iônica para alcalinizar o meio. Alcalinizando o meio, eu consigo potencializar a ação antimicrobiana do hidróxido de cálcio. Exemplos de veículos viscosos inertes. Nós temos a glicerina, o polietileno glicol 400, que é o que tem na pasta Calen, e nós temos o propileno glicol, certo? Que, perdão, não é coronavírus. Então, nós temos a glicerina, o polietileno glicol e o propileno glicol. Bem, a glicerina e o propileno glicol, nós podemos mandar manipular na farmácia de manipulação. Então, nós podemos fazer a pasta no consultório com o veículo viscoso na placa de vidro. E eu vou mostrar para vocês mais à frente nos slides.
Então, são exemplos de veículos viscosos que nós misturamos ao hidróxido de cálcio para fazer a pasta na placa de vidro. E a gente pode levar essa pasta posteriormente com uma lima de menor calibre ou com a espiral lentulo. O polietileno glicol, ele é um veículo viscoso também, que já vem pronto naquela pasta Kahlen. Então, por que a gente usa aquela seringa especial na pasta Kahlen, rosqueável? Quando a gente vai usar na carpulha, ela é super dura, a gente tem que antes lubrificar a agulha com glicerina. Por que isso tudo? Por que ela é tão dura? Porque a pasta Kahlen tem um veículo viscoso. Então, se fosse um veículo aquoso, seria bem molinho injetar a pasta Kahlen dentro do canal radicular, certo? Então, esses são os 3 exemplos de veículos. Lembrando que o veículo da pasta Kahlen é o polietileno glicol 400. A glicerina a gente não utiliza tanto, porque ela é um pouco mais, o peso molecular da glicerina é um pouco maior, então existem alguns estudos que mostram que a glicerina tem uma dissociação iônica um pouco mais lenta quando comparada ao propileno glicol. Então, geralmente nós utilizamos ou o propileno glicol ou a pasta Kahlen, que já vem pronta para uso, que tem o polietileno glicol como o seu veículo, certo? Então, por que nós utilizamos os veículos viscosos? Porque a dissociação iônica é um pouco mais lenta, vai manter o pH mais alcalino por mais tempo também no interior do canal radicular. Diferente do veículo aquoso, que tem a dissociação iônica muito rápida, e aí essa dissociação iônica muito rápida vai fazer o pH alcalinizar mais rápido, mas ao mesmo tempo ele vai começar a diminuir o pH também mais rápido. Então, eu não vou contemplar o número de bactérias que eu quero contemplar, certo? Então, nós indicamos o veículo viscoso.